Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, no horário que vocês forem ver. Bom dia para o TikTok, que está ao vivo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o enriquecimento ambiental para animais que vivem sob cuidados humanos. O meu nome é Erika Zanoni Fagundes Cunha, eu sou médica veterinária, trabalho com psiquiatria, eu sou zoóloga também e eu sou pós-doutora em direito animal. Então, o meu foco é a qualidade de vida dos animais, o bem-estar, e eu trouxe hoje uma informação interessante, que é para o tutor escolher, ou também o profissional, para indicar um brinquedo que seja funcional para os animais que estão ou na nossa casa, ou em mantenedouros, zoológicos, porque o enriquecimento ele é muito importante. Ele é determinante no bem-estar desses animais. Por quê? Eles estão presos, né, ou também domesticados, eles estão nos nossos lares, eles estão em apartamentos, ou eles estão em recintos. Esses animais, de repente, eram de vida livre e estão aprisionados, e a gente precisa dar essa alternativa para que substâncias do bem sejam produzidas. Animais que vivem em restrição de liberdade, eles podem desenvolver estresse crônico. E o que seria isso? Seria um estresse a longo prazo, e esse estresse crônico, ele faz toda uma mudança química, bioquímica no organismo. O animal, ele produz muito cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse cortisol, ele no corpo acaba minando algumas funções. Então, por exemplo, o cortisol alto, ele pode predispor problemas cardíacos. Então, animais que são muito estressados, ou pessoas também que são muito estressadas, têm mais probabilidade de ter um infarto, de ter qualquer problema cardíaco por conta desse estresse. Esses animais, e a gente fala animais, mas a gente também se inclui, tá? Esses animais que têm o cortisol elevado, eles podem ter inflamações de baixo grau ou também podem desenvolver doenças autoimunes. O que é isso? É quando o corpo ele reage contra ele mesmo, produz anticorpos para ficar inflamando, né? E esse animal pode ter várias consequências por conta disso. Existe um aumento de algumas substâncias que chama interleucinas, que aumentam a inflamação. E também aumenta o TNF, que é uma substância que predispõe ao aparecimento de câncer, tá? Então, o animal que ele vive sob estresse também tem mais predisposição a ter câncer. Os animais que estão estressados, eles também podem ter problemas gastrointestinais, porque o cortisol ele prejudica a digestão, ele provoca fermentação ali, mais tempo da comida no estômago, diminui algumas enzimas digestivas, e o animal pode entrar em disbiose, que é um desequilíbrio na flora intestinal. Então, isso também acontece com a gente. Muitas pessoas que têm problemas intestinais também têm problemas de comportamento, porque o intestino é responsável também por algumas substâncias do bem, né? Então, 80% de serotonina produzida pelo intestino. E a dopamina também, que é o neurotransmissor da motivação. Então, esses animais podem estar comprometidos também, o intestino deles em desbiose, e isso é extremamente comum na minha rotina. Eu acho que 80% hoje dos cães que eu atendo, eles têm problemas com digestão. E como que o tutor vai perceber? Fezes amolecidas, o animal que come as próprias fezes. Aí, o que é indicado para ele? Ir no pet shop comprar pimenta para colocar coisas ruins para ele não ingerir as fezes. Mas isso a gente não vai estar tratando a causa primária, que é o estresse, né, que é o problema digestivo. Aí, nesses casos, a gente precisa até dar uma modulação intestinal, que consiste num tratamento para remover inflamação, para colocar bactérias boas nesse animal, tá? Então, olha o estrago que o estresse pode fazer nesse animal.
E a gente precisa entender também que existe uma grande diferença da nossa expectativa, da nossa espécie, da nossa necessidade para a necessidade dos animais, tá? Então, continuando a questão do estresse, os animais também podem ter problemas de pele. Então, animais que têm prurido, coceiras e infecções também, porque o estresse vai lá na medula, suprime, o animal fica debilitado. E a gente não quer, por exemplo, em uma mantenedora, num zoológico, que o animal tenha imunidade baixa, porque é muito difícil fazer tratamento em animais selvagens, né? Em animais que não permitem o contato, né? Então, a gente trabalha muito com prevenção, tá? Então, isso é extremamente importante a gente entender que as nossas necessidades, elas são diferentes das necessidades dos animais. E muitas vezes a gente acaba projetando isso e as lojas, né, os pet shops, eles se aproveitam dessa situação. Eles querem empurrar vários brinquedos que não têm função nenhuma para aquele animal, né? Então a gente precisa entender que o brinquedo funcional vai ser aquele que vai ter uma função mesmo, que vai ter algo muito semelhante ao que o animal faria na natureza ou fariam os seus ancestrais. Então, na escolha do material para a gente fazer enriquecimento, essa questão é extremamente importante, tá? É claro que a gente não consegue reproduzir muitas vezes a natureza, né, em si, mas a gente tenta, e o enriquecimento ele pode ter várias etapas, pode ter várias formas, né. Então a gente tem o enriquecimento físico, que é quando a gente coloca no ambiente alguma coisa diferenciada para produzir bem-estar para esse animal. Então no recinto dos animais selvagens vai colocar ali, uma árvore, colocar galhos, colocar alguma coisa que vai deixar o ambiente mais rico e mais próximo daquilo que encontraria na natureza. Tem também o sensorial, que é aquele enriquecimento que estimula todos os sentidos, né, e isso é muito, muito importante. O animal vai ter a audição estimulada, vai ter a visão, vai ter o tato, vai ter o olfato, então é muito importante. Eu conheci um zoológico no Canadá, e eu fiquei muito impressionada, porque a gente está acostumado com estrutura um pouco comprometida aqui no Brasil, né. Então eu fui, conhecer o recinto do gorila, nesse zoológico no Canadá, em Toronto. E lá ele tinha toda a questão sensorial para o animal. Ele tinha, o som da natureza, da região que esse animal foi encontrado, é encontrado na África, pelos sons da natureza, tinha a umidade igual a esse local, tinha temperatura igual, tinha todos os estímulos iguais a esse local. Então eu fiquei, assim, muito surpresa com isso, e foi algo, assim, bem interessante, né. E seria muito bom se fosse reproduzido aqui no nosso país. E muito, muito interessante mesmo. Todos os sentidos do animal, eles acabavam sendo estimulados ali com aquela situação. Claro que o melhor lugar para o animal é a natureza, mas não é esse o foco que a gente está aqui. A gente está tentando melhorar a vida daqueles animais que não têm condições de voltar para a natureza. Eu não posso simplesmente abrir as portas do zoológico e falar: "Vocês podem ir, vá embora", porque isso é uma situação de maus tratos. O animal, ele tem todo o processamento emocional dele preparado, infelizmente, para aquela situação de cuidados humanos. Então, muitas vezes, esses animais não vão poder ser soltos, a Deus dará, porque essa situação, você iria estar colocando o animal em risco, em uma situação em que o animal pode ser predado ou pode ser vítima de algum traficante, porque o animal entende que o ser humano não é algo prejudicial, ou ainda, né, o animal ter algum acidente, alguma situação que ele fique ali com dor e não tenha nenhum tipo de tratamento médico. E além disso, o animal muitas vezes não sabe caçar, não tem esse preparo, então seria, deixar esse animal morrer às mínguas, tá. Eu sei que existe uma corrente libertária, também sou muito a favor do animal na natureza, né, e tentar melhorar a vida
desses animais que vivem presos e não tem outra situação, não tem como abrir a porta para eles fugirem, né? Isso daí seria maus tratos. Tá? Então a gente tenta trazer um pouquinho desse estímulo para que o animal tenha esse aumento dos neurotransmissores que são positivos, que no caso é a serotonina, né, que é conhecido como o neurotransmissor da felicidade, e a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, tá? Animais que não têm a quantidade suficiente desses neurotransmissores são animais que padecem, que adoecem e que eles podem também desenvolver transtornos mentais. E o que é isso? Às vezes a gente tem um animal com algum problema de comportamento, que está tentando se encaixar no ambiente dele. Então, isso é um problema de comportamento que a gente chama comportamento deslocado. Mas tem animais que eles desenvolvem doenças mentais. É igual a gente às vezes está ansioso, está nervoso, mas isso não significa que a gente tenha uma doença mental. Então, o animal que não tem estímulo, animal que fica preso ali sem nenhum tipo de situação interessante para ele, novidades, esse animal pode, aos poucos, desenvolver esses transtornos. Quais que são os transtornos mais comuns em animais? Em animais de zoológico, mantenedor e animais silvestres que são presos, o principal transtorno encontrado é a depressão. É um animal, ele não tem estímulo, ele não está saindo mais para caçar, para forragear, ele não fica andando, ele não voa, né, ó, a longas distâncias. Então, esse animal, ele pode desenvolver depressão, porque ele está ali sem estímulo nenhum, né? Então, a gente precisa estimular esses animais desde de pequenininhos, né? A gente vê aqui na mantenedora que alguns animais, desde filhotinho, eles são encorajados a brincar com esses enriquecimentos e às vezes não dá nem graça. A gente prepara todo o enriquecimento, chega lá em questão de segundos, eles já descobrem o segredo, já quebram também tudo. Então, é bem interessante assim que o estímulo é bem pontual, assim, é muito diferente daquele animal que não teve. Então a gente vê animais que foram criados aqui, incentivados desde cedo a ter esse desafio e os que vieram adultos. A gente vê que existe essa diferença, tá? Então, assim, passando para a parte prática já, porque eu acho que é isso que vocês estão esperando aí, eu trouxe alguns exemplos de situações que podem ser, né, enriquecimento ou também para vocês encontrarem nas lojas alguns brinquedos que realmente eles são funcionais, que o animal realmente gosta de interagir com esse brinquedo, tá? Então, vamos começar aqui com os gatos. Os gatos, eu acho assim, né, que na minha prática, os gatos e os cavalos, eles têm comportamentos mais complexos. E os felinos, eles têm mais propensão também a desenvolver transtornos mentais, porque eles têm vários comportamentos que eles precisam executar, várias situações que eles precisam fazer durante o dia para que esse comportamento e para que essas substâncias sejam produzidas. Então, o gato, ele também é muito sistemático, ele tem a questão do olfato, do cheiro, tudo muito complexo e a gente às vezes não entende, né? Não tem essa compreensão do que está acontecendo. E por falar em compreensão, muitas vezes o comportamento do animal ele não precisa ser julgado, ele precisa ser compreendido. Então, muitas vezes chegam as pessoas muito culpadas para uma consulta, chegam as pessoas se sentindo mal, porque ela se sente responsável, porque ela mima demais ou porque ela mima de menos, o que acontece? Não é bem assim, a gente precisa só compreender esse comportamento que o animal está fazendo para tentar entender a mensagem que tem por trás disso. Então, os felinos são extremamente complexos, extremamente, e a gente precisa dar desafios
ou situações para eles completarem esses displays e toda essa gama de comportamentos. Senão, eles também podem adoecer. E os felinos podem desenvolver ainda 2 transtornos que são bem comuns, mas não são tão falados, que é a síndrome de Pandora e tem também a hiperestesia felina. A síndrome de Pandora é aquela cistite que não é infecciosa, é uma cistite inflamatória intersticial que tem relação com o estresse. O cortisol aumenta uma substância que chama substância P, e esse animal ele fica com várias inflamações, principalmente ali na região da bexiga. E daí o animal vai para a clínica, desobstrui, fica, às vezes faz até cirurgia, e assim, né, e sendo que a causa muitas vezes está na cabeça do animal e não ali na bexiga, tá. Então, às vezes enche de antibiótico, e esse antibiótico vai, destrói o intestino ruim, cabeça ruim, e continua esse ciclo sem fim, tá. Então, a síndrome de Pandora tem tratamento específico, tem tratamento diário com antidepressivo, mas também tem essa parte do enriquecimento, que é um dos pilares que eu utilizo, como tratamento na clínica psiquiátrica. Então, para 100% dos meus pacientes, eu vou indicar, o enriquecimento ambiental, tá. Então, o gato, ele tem ali na agenda dele que de manhã ele vai, passar a cabeça e demarcar os territórios na casa. Então vocês podem perceber que o gato às vezes fica cheirando, fica demarcando, passa a unha, é que ele tá deixando o cheiro dele. Então todo dia ele vai fazer isso, ele vai ter uns minutos lá, às vezes até 1 hora, para demarcar todo o território. E no outro dia a mesma coisa, ele vai lá demarcar tudo, tá. Então depois disso o animal ele tem que ser estimulado a caçar, tá, que o comportamento de caça, ele é muito importante para o gato. E a gente tem alguns exemplos aqui, né. Então esse brinquedinho que até eu comprei no Spitock Shop, deixa eu ver como é que ó, isso aqui é interessante, porque ele simula, né, uma caça. Tem alguns gatos que eles não vão ligar. Às vezes vocês vão falar assim: "Ah, eu comprei, o meu gato nem ligou". Espera aí, deixa eu desligar isso pouco. Travou. Meu gato nem ligou, mas é que ele não está acostumado, tão treinado para caçar. Então, fica ali testando, tentando, né. Outra coisa que eu achei muito interessante, às vezes você não dá nada, eles têm o sex shop tem, é baratinho, essas molinhas. E o gato, a hora que chega perto da molinha, ela pula, simulando o comportamento de uma caça tentando fugir, tá. Então ela é da Pet Games e vocês encontram em qualquer tipo de pet shop, tá. Aí tem tudo isso aqui, ó, também os ratinhos, né. Aquilo simula uma caça, tudo que simular uma caça é interessante. Um momento estruturado com o tutor também, para brincar com esses brinquedos aqui de varinha. Peço desculpas porque tem muito som aqui, né, muita emoção aqui, então vocês vão escutar de tudo um pouco. Então essa varinha aqui, ela é bem interessante, porque se você não tiver 15 minutos para brincar com seu gato diariamente, não tem um gato, tá. Eles gostam de interagir, eles gostam de brincar. Deixa eu ver se ele vai brincar, só para esse aqui não é muito ó, Mitch, cadê você? Não vai ligar porque ele tá tímido aí, ele tá tímido diante as câmeras. Ó, olha lá. Cadê esse neném? Gostou do brinquedo? Então, eles gostam muito de colocar outro brinquedo para ele brincar e pronto. E isso seria interessante, porque interagir com o seu gato precisa ser dessa forma estruturada, e não assim, o gato tá lá dormindo, você lá pegar ele, acordar ele, né. Até ontem publiquei um vídeo e, de tentar colocar a touca, de colocar roupa, essas coisas no gato, eles não gostam. Eles não gostam desse tipo de interação. Então a interação que você vai ter com seu gato é essa interação aqui estruturada, né, com os brinquedos próprios, simulando caça. Outra coisa que é interessante para gatos
seria o tapete de lamber, não só para cães, tá? Esses tapetes aqui são bem interessantes. Eu sou muito a favor da alimentação natural. Eu gosto muito de, ao invés de colocar cápsulas para o animal, colocar alguns alimentos. Eu gosto muito da sardinha, que é um super alimento. Pode ser da lata mesmo, mas tira aquele óleo, porque aquele óleo ele tem uma função de tirar os metais pesados, que muitas vezes, né, esses peixes têm. Então, lava, escorre numa peneira e pode dar a sardinha, ela você pode passar aqui, fazer tipo um patezinho, aí para o gato ficar lambendo, porque na natureza ele lamberia o sangue da presa, né, ele tem esse hábito de lamber, então seria interessante. A sardinha, algumas pastinhas, patês com batata doce, sardinha e alguns tipos de nutracêutico. É, é. Temos aqui uma prática aqui, né, tem um bichinho aqui. Esse é o Mitch, né, Mitch? Ele tá tentando achar alguma coisa, porque ele sabe que a gente esconde petiscos, mas nesse era só, pra cena, né, não tem aqui. Já não tem petisco. Então dá para usar a sardinha passada ali nessa, nesse tapetinho. Ele tem vários lugares, então dá para colocar a sardinha em um, iogurte natural em outro. Para gatos é bem interessante, iogurte, coalhada, kefir, queijo cottage. Então pela manhã é bem interessante, assim, dar alguma coisa também depois deles demarcarem os odores, depois do período da caça, fazer um pouquinho dessa alimentação natural, tá? Que é bem interessante para eles, para o intestino deles, para diminuir as inflamações, porque o ômega 3 que tem na sardinha é um excelente anti-inflamatório natural. Então a gente pode colocar ali, ao invés de dar cápsula, né, cada lata de sardinha tem 1 grama, então a gente pode dar ali 1/4 de uma sardinha, né, pode dar 3 vezes por semana por conta dos metais pesados, então não precisa todo dia. Mas iogurte é interessante, uma colher de sobremesa ali todos os dias para os gatinhos. Eles gostam muito desses túneis também, que temos uma pessoa aqui conduzindo, né, a Lai, então eles gostam muito desses túneis. Eu vi uma vez na internet falando que era para tirar esconderijos de gato da casa, mas isso é errado, gente, eles adoram ficar escondido para dar o bote, para brincar. Então aqui, ó, ele entra aqui e aqui tem, tipo, simulando uma caça, né. Então ele vai entrar e vai sair por aqui, é bem divertido para eles esse tipo de túnel, eles gostam muito, tá. Eh, Esses também escondidos, né, com os petiscos escondidos, é bem interessante. Tem alguns quebra-cabeças também para gato, eu na correria eu acabei não trazendo todos, eu não achei porque está espalhado pela chácara inteira, um monte de brinquedo. Mas tem alguns quebra-cabeças, tipo esse aqui, que é próprio para gato. E eles são muito inteligentes, eles descobrem o segredo também do quebra-cabeça. As bolinhas também, com alguns petiscos, tá? Eu acabei não trazendo também, mas a gente faz petisco, depois quem quiser a receita, a gente pode passar também, vai ter milho de receita também. São biscoitos pequenininhos, assim, que a gente chama biscoitos de treinamento. A gente acaba escondendo esses biscoitinhos, em vários locais, tá. E tem aromaterapia também para gatos, né. Eu tenho a minha sacolinha aqui cheia de óleos e para cada momento eu utilizo um óleo diferente. E a gente vai ter um momento também que a gente vai fazer o curso de aromaterapia, porque eu acho que é muito interessante, é uma ferramenta incrível para as pessoas utilizarem, na rotina. Agora vamos falar um pouquinho dos cães, tá. Então, os cães, eles, também precisam desse estímulo como qualquer outro animal, e eu tenho atendido muitos casos de ansiedade da separação, de animais que têm agressividade, de problemas comportamentais no geral, mas ao contrário dos animais selvagens, o que mais acomete os cães é a ansiedade. A ansiedade e é algo assim, muito grande. Claro que
Esses transtornos mentais, eles, são de origem médica, né, para a gente tratar, a gente não trata com o treinamento só. Então, muitas vezes, os transtornos mentais, eles vão necessitar de medicação, ou não, né, em alguns casos a gente consegue com o tratamento integral, mas assim, alguns casos graves, tem essa necessidade. Então eu tenho atendido muito animais que se mutilam, animais que lambem as patas constantemente, animais que lambem o flanco constantemente, que ficam ali se lambendo com vários problemas de pele, com várias situações, e a indústria pet, né, acaba fornecendo produtos que continua esse ciclo, né, que continua esse ciclo, da coceira e do estresse, tá. Então tem alguns brinquedos que podem colaborar para deslocar essa lambedura para o brinquedo. Tirar a lambedura da pata para a lambedura do brinquedo, tá. Então o principal deles é o tapete de lamber. Ele tem essas ventosas aqui, porque ele pode ser colocado no chão ou ele pode ser pendurado na parede, tá. Então, para o animal lamber. Aqui dá para colocar iogurte, coalhada, kefir, dá para colocar sardinha, dá para colocar patezinhos também de batata doce com a sardinha, com, alguma outra coisa também para esses animais, para fixar bem ali, né. Aí o animal vai ficar lambendo, lambe, lambe, lame e ele desloca essa lambedura da pata para o tapete, tá. Então esse aqui é bem interessante, é da Pet Games também, tá tudo por dentro, mas é a função, né. Ele é um pirulito para colocar esses patês. Aí coloca o patê e o animal vai lambendo e ele vai girando. Vai lambendo, ele vai girando, daí ele lambe de um lado, lambe de outro, lambe de um lado, lambe de outro. Eu achei muito interessante essa ferramenta aqui, porque o cão precisa lamber. Os ancestrais lambiam a caça, então é muito interessante essa questão da lambedura. Esse daqui também da Pet Games, alguém quebrou, né? Alguém quebrou, algum macaco quebrou, provavelmente. Então aqui coloca o petisco, e tem essa travinha, e o petisco vai saindo conforme o cachorro vai empurrando, vai saindo o petisco. E tudo isso parece bobo, mas na verdade a gente consegue ter uma diminuição do cortisol e aumento da serotonina e dopamina, tá. Tem também, esses Kongs, né, que a gente pode colocar patê, que a gente pode colocar também fazer uns sorvetinhos de iogurte, ou outro outra coisa que dê para colocar aqui, a gente usa muito esses Kongs aqui na mantenedora. Esse aqui, ó, para os macaquinhos, que tem um furinho, eles gostam de ficar enfiando o dedo aí para tirar, é bem interessante. Tá, então, para cães tem esse aqui também, que é um jogo. A primeira vez que eu comprei, eu falei: "Gente, como é que funciona isso, né?". Aí eu coloquei para um cachorro meu, questão de nem um minuto ele já tirou todas as peças, pegou todos os petiscos, porque o objetivo aqui é o cachorro empurrar uma peça, colocar outra peça no centro, empurrar e aos poucos tirando todas as peças e todos os petiscos que estão aqui dentro. Eu uso no meu atendimento também de psiquiatria, que eu faço alguns testes cognitivos para saber se o animal tem interesse pelos brinquedos ou não, né. Então, eu acabo utilizando muito isso aqui nos meus atendimentos, e esse tapete aqui de fuçar também, é um tapete que tem também comercialmente para ser vendido, se colocar tapete de fuçar na internet aparece várias opções. Esse aqui foi feito aqui mesmo, pela Lu, que trabalha aqui com a gente, e a gente acaba escondendo aqui os petiscos. Esse daqui eu já usei para todas as espécies, já usei para ovinos, caprinos, vaca, usei para cachorro, para tudo. E eu uso também pingando uma gotinha de óleo essencial, porque eu posso estar estimulando o olfato e também o paladar a hora que o animal come, tá. Então eu costumo colocar também,
nos meus atendimentos. E os animais também gostam de deitar em cima, né, porque, eh, tapete é um excelente enriquecimento para gato. Tanto que agora, estão utilizando para onça, para fazer coleta de pelo. Coloca em tapete lá, a onça vai lá e deixa o pelo, eles já fazem DNA, já faz tudo que tem que fazer. E é bem interessante, porque gato ama tapete. Que mais para os cães? Esse aqui também é interessante para os cães, porque vai esconder o petisco aqui no meio, é uma bolinha, então eles vão empurrando, eles vão tentando pegar petisco. É bem legal para cães. Agora que mais? Vamos falar de aves. Vamos falar das aves e, cadê? Então, o que eles gostam bastante é o varal de frutas, tá, então eu pego só que uma coisa muito importante que a gente tem que falar sobre enriquecimento, é que assim, eu não vou lá colocar o enriquecimento e vou fazer outra coisa. Vou colocar, vou, sei lá, vou deixar lá o dia inteiro, vou deixar de um dia para o outro, isso deixa de ser um enriquecimento, não pode. Porque aquele estímulo daí não vai ter a sua função. É colocou e tirou, coloca e tira. Mesmo porque tem alguns enriquecimentos que oferecem risco. Então, por exemplo, esse varal, né, que a gente vai colocar as frutas aqui no meio e daí largo lá. Vai que uma ave vem, enrosca o pezinho e dá um nó e arranca o pezinho fora da árvore, né, então eu tenho que ter responsabilidade, eu coloquei, eu tenho que ficar olhando e eu vou tirar. Se o animal não for na hora, no enriquecimento, se em 5 minutos ele não for, ele não quer, ele não aceita o enriquecimento. Então tem que colocar e tirar. Daí eu quero apresentar para vocês, quem quer aparecer? Alguém quer aparecer? Vou pedir a ajuda aos universitários para fazer o varal aqui. Então a Samely, é a Samely. Ela é zootecnista, ela está se formando em zootecnia, está fazendo estágio dela aqui numa mantenedora de fauna. Então, assim, é interessante a gente apresentar também algumas profissões e tirar um pouco do estigma, né. Então, por exemplo, zootecnista é só aquele que faz ração para boi ou para cavalo, não, né. A gama de possibilidades da zootecnia é gigantesca, tá. Você quer pôr alguma coisinha? É que é importante, né, a alimentação ela não é só importante para nutrir o animal, mas ela também é importante porque quando nós incluímos a alimentação no enriquecimento ambiental, ele além de nutrir ali o corpo do animal, ele vai nutrir a mente, né, doutor. Então algo que eu tô percebendo muito aqui é que eles, além de é um momento de prazer ali, eles estarem se alimentando com marmitas saudáveis que nós fazemos a montagem, e também eles se divertem muito, né, então é muito bom, tanto para eles quanto para nós que estamos fazendo a montagem. Acho que é isso, esse aqui dá um pouquinho de trabalho, sabe, porque tem que enfiar aqui, então esse daqui é uma opção para aves, tá, que é o varal de frutas. Também colocando? Ó, daí a gente colocou aqui banana, maçã, ameixa, que outro enriquecimento que é interessante para aves é a pinha. A pinha, ela ela é uma forma de Kung, digamos assim, que esse é o comercial, né. E esse aqui acaba sendo de graça, que cai no quintal, principalmente nós que somos paranaenses, nós temos muito dessa pinha aqui. Então coloca a frutinha escondida, elas estão coloca a frutinha escondida aqui, e daí a ave vai tentar tirar. É bem interessante, essa pinha ela pode ser pendurada para simular que ela está numa árvore também. Então isso vocês podem fazer na casa de vocês aí para calopsita, para passariformes no geral, vocês podem fazer agapornis, ringneck, papagaio, então dá para fazer. Coloca assim e eles adoram. Aí eu coloco couve picadinha no meio, às vezes eu espremo a banana assim,
E da mesma forma, né, eu coloquei lá e fico olhando, e em torno de 10 minutos eles já destroem tudo. É bem interessante porque eles deixam só os fiapos da pinha. Então, eu acho que é uma das coisas que eles mais gostam é a pinha para brincar. Se você não tem, né, você compra o Kong, mas tem que ficar de olho porque a ave, ela vai bicar e ela pode ingerir. Tá? Então, para a ave, quanto mais natural é o brinquedo, melhor. Porque aqueles que tem pet shop tem corante, tem aqueles sininhos, tem aquelas bijuterias, tipo argolinha, e isso é muito perigoso muitas vezes para o animal. Tem animal que ingere, porque animais que ficam presos, eles podem ter comportamentos anormais, como ingerir substâncias que não são alimentícios. Tá? Então, isso daí faz parte de um transtorno alimentar que chama pica. Então, que é a ingestão de produtos não alimentícios. Eles ingerem e isso pode causar obstruções, né, e vários outros problemas. Então, por isso que o enriquecimento não é assim, larguei e tchau, né? A gente tem que estar junto. Aqui tem algumas ervas aromáticas, então eu trouxe a lavanda, porque as meninas fizeram, né, enriquecimento. Aqui vocês colocaram os macacos, mas então a lavanda, ela tem esse cheiro gostoso, ela traz também a sensação de bem-estar, e tudo que é novo para eles acaba estimulando, tá? Então é bem interessante, essa questão das ervas aromáticas. O que mais para azar? Eu comprei pinhão, que só tem um lugar agora aqui em Ponta Grossa que tem pinhão. E pinhão é uma das coisas que eles mais gostam, só que não pode exagerar, né. Então a gente também coloca escondido em alguma coisa, assim, ó, tipo, isso aqui, ó, no feno, vocês podem comprar feno em pet shop também, e esconder pinhão. E nisso para vários animais, né, aqui a gente tem as cutias que gostam muito, a gente tem os macacos que vão pulsar ali para pegar, eles comem cru mesmo. Tem as aves, então o pinhão é uma das coisas favoritas que tem, pena que a gente só tem numa determinada época do ano. Nem sei como eu achei isso aqui, porque a gente já está em outubro, né, então, mas eles amam pinhão. E é uma forma também de enriquecimento. Coco também, eles gostam às vezes eu coloco o coco inteiro, mas é preciso tirar, porque às vezes mofa e o animal pode se contaminar com aquele moco, né, do coco. Tem que colocar e tirar, colocar e tirar, colocar, observar e tirar. Às vezes o coco dá para deixar mais um tempo, porque não vai abrir na hora, né, vai demorar um pouco. Mas também sempre com supervisão. "Ah, ficou legal". Ah, dá para cor para eles depois. São cuidados, gente, esse aqui é legal, eles adoram, dá para colocar às vezes na gaiola, então quem tem em casa, mas é com supervisão, porque eles podem se enroscar a patinha e pode até amputar. Então é bem interessante essa observação. Agora falar para os macaquinhos. Os macacos, eles são os que mais precisam de cuidado aqui, porque eles podem ingerir as coisas, eles são muito fortes, eles são muito fortes. E assim, não dá nada para um macaquinho de 1 quilo, 1,5 quilo que eles pesam em média, mas eles têm uma força e eles são destruidores. Na natureza, eles são assim mesmo, eles destroem tudo. Eles destroem, eles quebram, eles brincam, eles são provocadores, eles provocam outros animais. Eles são vida louca, os macacos. Aqui também a gente vê que eles são bem vida louca, e quanto mais estímulo eles têm desde cedo, mais louquinhos e mais eles ficam. Tem um macaquinho aqui que uma vez ele pegou a chave, ele abriu um cadeado e ele abriu o recinto de todos os outros animais, porque eles são muito espertos. Vocês acham que eles estão bobo ali, mas eles estão observando tudo que vocês estão fazendo, e eles já vão ali aprendendo, eles aprendem muito. Só que essa parte de enriquecimento aqui, para eles é um pouquinho mais complicado por causa disso, né. Eu uso muito a pinha é uma coisa que dá para usar. Esse aqui é um pouquinho mais resistente, esse dá. Esse aqui, ó, foi só colocar lá que eles já quebraram.
R$ 100 jogado fora, que é assim mesmo. Essas caixas surpresas, esses caixas com esconderijo, eles gostam bastante também. Varal não dá, porque senão, eles vão enroscar a mãozinha e, né, podem se machucar, então não dá. Eu sou meio neurótica com as coisas, tudo às vezes coitados, os estagiários vêm empolgados, eu falo: "Não dá, não dá", porque realmente, pode ter acidentes com enriquecimento, né, a gente tem que fazer alguns testes antes. A gente vai produzir um material, a partir de semana que vem a gente vai fazer até um concurso entre os estagiários de melhor enriquecimento, e tudo isso tem que ser levado em consideração, o risco, né, e tudo isso tem que ser pensado. O cuidado que a gente tem que ter com as espécies, né. Esse aqui foi um que funcionou para os macacos, eles não destruíram, não sei como. Então aqui, a gente coloca a fruta aqui dentro, e daí na natureza eles colocam o dedo nas coisas, eles pegam colocam o dedo na árvore para pegar os bichinhos, e a gente tenta reproduzir isso com esses materiais, porque eles adoram colocar o dedo nas coisas, mas eles não gostam de coisas melequentas. Né, até ontem a Samily falou, ela fez essa observação e de fato eles não gostam, eles têm nojo, eles ficam assim, não põe a mão em nada que seja líquido, assim, que eles vão sujar a mão. Então os preferidos deles são esses 2, esse aqui eu coloco castanha, até tem uma aqui que eles não conseguiram tirar. Coloco castanha do Pará aqui dentro e eles ficam enfiando o dedo tentando tirar, e isso demora, porque é difícil de tirar nisso. Agora esse aqui é rápido, eles conseguem rápido, e tem um ferrinho lá, é engraçado que o Jack, que é o macaco mais inteligente aqui, ele tira e ele sempre coloca esse brinquedo no mesmo lugar, parece que ele guarda, assim, o brinquedo para depois ele mexer. A hora que ele termina de brincar, ele coloca nesse ferro lá, é bem engraçado. Então dá assim para eles, eles já a gente pode congelar também no verão, para daí ter um desafio maior, né, mas tem animais que não gostam muito de sorvete não, eles não gostam por ser frio, mas o macaco gosta, eles acabam gostando. Esse aqui é bem engraçado, é um Kong também, eu coloco coisa lá dentro, e tem um macaquinho que ele sobe no ponto mais alto, na árvore que tem o recinto dele, e ele solta, parece que ele sabe que é um foguete, né, tipo, impressionado. Ele sobe, daí ele solta lá de cima, e o negócio quica, porque isso aqui quica, e ele fica todo feliz. Então, vai lá, sobe, ele faz isso várias vezes, sobe, solta, ou ele tenta encaixar no ferrinho que tem lá. Eles são muito inteligentes, gente. A gente que às vezes não bota tanta fé, mas eles são incríveis. As ervas aromáticas eles gostam também, eles curtem, mas nem tanto assim, às vezes, na verdade, eles espalham tudo, eles fazem a maior festa, mas não é lá essas coisas. A aromaterapia também é uma forma de enriquecimento olfativo, eu uso bastante, até uma das macaquinhas, ela já dá o pezinho, porque eu passo o rolão no pezinho dela, então ela já dá o pezinho, mas quando vocês vierem aqui não se enganem, quando ela der o pezinho, é que ela vai se fazer de amiga e vai morder vocês. Então, ela só dá o pezinho, assim, pra gente que passa a aromaterapia nela. Que mais para os macacos? Tapete não dá, que eles destroem. Esse tapete aqui, cento e poucos reais, eles destruiriam. Esse aqui tem uma macaquinha que eu deixo ela interagir, porque se eu der pra Gigi e para o Abu, que são os mais espertinhos, assim, revoltadinhos, eles quebram isso aqui em minutos, arranca tudo, morde, ingere, então não dá. Agora tem uma macaquinha de 23 anos que chama Tica e ela gosta. Ela se diverte com esse aqui, daí dá para esconder petiscos para procurar. E é bem interessante fazer mais essas coisas até para as meninas aí fazer com a macaquinha que tem partes, porque num processo de demência, né, o animal precisa ter alguma atividade ocupacional, é igual o ser humano, né, que vai na terapeuta ocupacional para não perder mais essa parte cognitiva, tá, e para o animal também dá. A mãezinha, né, que tá bonitinha, ela também, ela gosta muito de comer e ela também fica estimulada com essas coisas diferentes, tá. O coati que a gente tem aqui também para que é a nossa experiência no nosso dia a dia,
O coati, por incrível que pareça, ele não é destruidor. Ele não, assim, quebra nada, né. Ele gosta de interagir, mas ele interage muito rápido com as coisas. Ele interage e já perde interesse, porque o coati, eles vivem em grupo, só que em cativeiro, normalmente, eles ficam mais agressivos e é muito difícil parear coati em cativeiro, né. E infelizmente o parceirinho dele faleceu, então, assim, ele não anda com muita paciência, mas a gente tem que incentivar, tem que estimular. E tapete de lamber ele ama. Muitas vezes até procurei para mostrar um menor, um circular, assim, a gente coloca na marmitinha dele, com as coisas da dieta dele, e adora. Então o coati carnívoro, né, precisa lamber como se ele estivesse lambendo o sangue da sua presa, precisa ingerir, ter dificuldade, e a gente não pode ficar com dó, tá. Então colocou lá os brinquedinhos aqui dentro, deixa ele, não vai lá tirar para ele, né, porque hoje em dia as pessoas estão assim, o bicho não pode sofrer, não pode acontecer nada. Mas não é sofrer, isso daí ele vai é bom para ele, porque na natureza ele teria esse comportamento. Se ele não executa esse repertório todo de comportamento, ele adoece, tá. Então deixa ele lá, deixa ele se virar, deixa ele sentar chá, não vai lá chá para ele, né. Tem que deixar. É que assim, a gente tem um pouco mais de facilidade aqui, porque os animais são condicionados, então eles não são revoltados, né. Eu no doutorado eu usei essa bolinha aqui, e eu de 22 macacos, apenas 6 tiveram interesse. Os outros, tipo, e isso pode acontecer em zoológico, pode acontecer em animais que vivem sob cuidados humanos, eles não se interessarem pelo porque, né, normalmente eles estão lá desmotivados. Eles estão tristes, mas para isso tem tratamento. Tem tratamento, a gente, né, utiliza a aromaterapia, cannabis, psicofármacos, então tem que ficar observando, se o animal está desmotivado, aí a gente vai ter que infelizmente dar algum recurso de fora para melhorar essa química desse animal, tá. Bom, os patos, gansos e tudo isso, eles também se interessam por todas essas coisas, eles interagem, eles brincam, eles procuram, fuçam, também dá para vocês tentarem. Galinha também a gente tem a Madeline, que ela não está aqui no momento, mas ela é uma galinha muito próxima da gente, né, e ela gosta de interagir com enriquecimentos, daí a gente coloca também, e ela gosta. Ela é bem esperta, ela acha as coisas, é bem interessante. Bom, então esse daqui é uma demonstração, né, desses brinquedos funcionais, de algumas ideias para vocês fazerem com diversos animais que tem em casa. Coloquei alguns animais selvagens, que são os que a gente acaba cuidando aqui, a nossa experiência, né, com eles. E um alerta, né, cuidado, coloque o enriquecimento, tirem o enriquecimento, cuidado com, algum enriquecimento que possa, enroscar, que possa ter algum problema, né, para esse animal. Então, para você acudir na hora, né, uma vez a nossa cutia, ela ficou com o dente preso no coco, e a sorte que eu estava vendo, aí eu tirei, poderia machucar, né. Eu vi que ela começou a andar com aquele coco na boca, eu falei: "Tá estranho isso aí", quando eu fui ver, tinha enroscado. Então tem que tomar cuidado que pode ter algum acidente. E para os cães, né, sempre com supervisão, porque os cães podem, ó, esse brinquedo meu aqui, só de eu fazer consulta com alguns cães, eles já morderam, já destruíram algumas peças. Então, se deixar sem supervisão, eles vão comer essas peças, né? E é muito perigoso. O tapete de fuçar também sempre esteja junto, porque é uma forma de brincadeira estruturada, é uma forma de interação com o tutor, interação positiva, associação positiva. Então é muito bom, só tomar esses cuidados mesmo, né. E espero que vocês tenham gostado e depois deixe uma mensagem, compartilhem essa informação, conte para os amigos, né, que é bem interessante a gente passar para frente essa experiência, né, porque a gente vê que muitas vezes tem riscos e tem também brinquedos que é só jogar dinheiro fora. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pra minha plateia aqui. Tem uma plateia, os estagiários.
E é isso aí, bem-estar animal acima de tudo.